Boa noite, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Não só para vocês poderem assistir depois aí, caso queiram rever aí a aula, e para os demais colegas que não puderam assistir, ter a oportunidade de assistir aí, né? Então, pessoal, hoje eu vou falar aí sobre a partida a estrela triângulo, né? Uma outra forma de fazer a partida de um motor, né? De motor de indução trifásico, né? Ah, então aí, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Aí, só antes de iniciar a aula de fato, pessoal, quero só compartilhar aqui um vídeo rápido aqui com vocês, na área de eletromecânica. Então, compartilhar a tela aqui, pessoal. Vou admitindo aqui. Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos e pode atuar em empresas de diversos setores: concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores.
Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria. Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria, vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não está habilitando para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, um equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme dessas pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões, os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia. Bom, pessoal, então aí era só um vídeo aí motivador, né, para dar parte da indústria. Então, partindo aí, pessoal, deixa eu só mostrar outra coisa para vocês aqui da SAP 2, né? Mais uma vez, vou só compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, então aqui, né, a SAP 2, né, agora sobre a partida estrela-triângulo. Vamos lá, vamos ler aqui para a gente entender o que se pede, né? Então, cara aluno, você precisa ajudar o Hélio a fazer todos os passos de montagem da partida estrela-triângulo do moinho. Para isso, desenvolva as etapas 1 a 4 apresentadas nas telas a seguir, né? Que está aqui, né? Então, a etapa 1 é interagir com o software para simulação de partidas de motores elétricos e testar seu uso para diagramas de partida de motores elétricos. Eles vão fazer no momento presencial, interagir com o software, né? Provavelmente na escola ou vai ser o CAD Simu ou um outro mais que seja um software proprietário, né? Já que o Senai aqui a gente já tem a condição aí de oferecer um software proprietário aí, né? No caso aí, infelizmente, não tem jeito, né, pessoal, de fazer isso se não for dessa forma, né? Na casa de vocês, infelizmente, não tem como ter acesso a esse programa. O único que oferece de forma gratuita é o CAD Simu, né? A etapa 2, né, elaborar um diagrama, então, de força e comando elétrico para acionamento de um motor elétrico trifásico com partida estrela-triângulo em software de simulação. Por exemplo, esse vocês vão fazer agora a distância que é a etapa 2, vocês vão fazer no CAD Simu, certo? A etapa 3, montagem e teste também de circuito motor elétrico trifásico, que é simular, né, o
do circuito que vocês fizeram na etapa 2 e na etapa 3, para ver se está funcionando de fato. E a etapa 4 é a elaboração do relatório técnico, né? É mostrar como funciona, né, a parte de estrela triângulo e os componentes que foram utilizados para fazer esse diagrama, né? Aí, pessoal, eu vou só repassar uma apresentaçãozinha rápida aqui da parte de estrela triângulo, né, de um motor de indução trifásico, né? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Então, a partir de estrela triângulo, pessoal, nas instalações elétricas industriais, principalmente aquelas que vamos dizer assim, sobrecarregadas, né, tem muita carga, né, que exige um motor, pode ser usado, então, chaves estrela triângulo como forma de suavizar os efeitos de partida dos motores elétricos, né? Só é possível o acionamento, então, de um motor elétrico aí através de chaves estrela-triângulo, se ele mesmo, então, possuir 6 terminais acessíveis e dispuser de dupla tensão nominal. Então, por exemplo, 220/380 volts ou 380/660 volts. É uma partida mais custosa, pessoal, porque justamente precisa que por exemplo, a, a ligação em triângulo tem que ter essa voltagem na rede. Senão, você vai ter que se utilizar de outros artifícios, como, por exemplo, transformadores, que, de certa forma, economicamente, você vai deixar mais caro e depois a gente vai ver que uma partida, um soft starter, vai compensar bem mais, ou um inversor, do que você ficar fazendo uma adaptação com um transformador, aí questão de barramentos, né? Enfim, toda a infraestrutura em volta dessa partida do ponto de vista econômico, fica muito mais caro, né? Então, vai compensar você pensar, então, ao invés dessa partida, numa partida suavizada eletronicamente, né? Então, vamos lá. O procedimento, então, ele é feito ligando o motor inicialmente na configuração estrela, né? Até que este alcance uma velocidade próxima de regime. Então, quando essa conexão é desfeita e executada a ligação em triângulo, né? Porque justamente na ligação em estrela está numa tensão menor, logo numa corrente menor. Aí, quando atinge a velocidade de regime, aumenta a sua tensão e mantém-se aquela velocidade de regime, né? E a corrente dá só um leve pico de partida em relação, por exemplo, à partida direta, né? Que a partida direta ela vai ter uma relação muito maior, né? Da corrente de partida, né? Então, durante a partida em estrela, o conjugado de partida, então, ficam reduzidos a 1/3 de seus valores nominais. Aí, tanto da corrente quanto da tensão, né? Então, neste caso, um motor só pode partir através de chave estrela-triângulo quando seu conjugado na ligação em estrela for superior ao conjugado da carga do eixo. Então, é na relação do conjugado. Conjugado, na verdade, o pessoal, quando fala em motores, né, motores de indução aí, trifásicos, são ou de qualquer motor elétrico. Quando fala em conjugado, é simplesmente o torque, né? Mecanicamente é falar o torque, né? Só que aqui a relação do conjugado é com relação à rotação, né? Ou torque também. Devido ao conjugado de partida baixo e relativamente constante a que fica submetido o motor, as chaves, então, estrela-triângulo são mais adequadamente empregadas em motores cuja partida, então, se dá em vazio. Então, vamos supor aí, para movimento, vamos dar um exemplo aí de partida. Você vai partir um motor em carga, né? Quando fala em carga, dar um exemplo aí, esteira, por exemplo, uma esteira de mineradora, né? Uma esteira aí para transportar minério, né? Geralmente você não vai ter. Esses motores têm que sair então preparados para eles partirem com, por exemplo, com a carga de minério em cima. Então eles não podem, então, que pensa, toda vez que for da partida no motor dessas esteiras, você tem que tirar todo o material da esteira para depois da partida nesse motor. Não é vantajoso, né? Então você precisa de um motor que ele consiga, então, partir em carga, né? Quando fala partida partida que tem vamos dizer assim, uma massa em cima, seria um partir em carga, né?
E nesse caso, então, a chave estrela-triângulo ela não é o mais adequado, né? Então, se você olhar nesse exemplo, então, em particular, você vai ter que pensar, então, numa partida suavizada, seja ela por soft starter ou um inversor de frequência. Então, quais são as vantagens e desvantagens da partida estrela-triângulo, né? Com relação às vantagens, é um custo reduzido, ele comporta um elevado número de manobras, ele tem uma corrente de partida reduzida, então, a 1/3 da nominal, principalmente se comparado à partida direta. Baixas quedas de tensão durante a partida, né? Então dá menos oscilação de tensão. E as dimensões são relativamente reduzidas, né? Visto que a relação corrente de partida é a corrente nominal, ela é baixa se comparado, por exemplo, à partida direta, né? Que é o IP sobre N, né? Que é a corrente de partida dividido pela corrente nominal, ela é muito maior do que a partida estrela-triângulo. Então, logo você vai então ter correntes aí de partida menores do que a da partida direta. Logo, você vai ter equipamentos ou componentes menores. Como desvantagem, então, pessoal, é a aplicação específica a motores com dupla tensão nominal, né? Então, você precisa de um motor de 6 terminais e que dispõe de pelo menos tem 6 terminais acessíveis, né? O conjugado de partida, ele é reduzido, né? Então, você vai diminuir o torque da partida, então, a 1/3 do nominal. Se você... aqui é uma relação direta, pessoal. Então, se você diminui a corrente, você diminui o conjugado, né? Vamos dizer assim, quanto mais você aplica de corrente dependendo, mais, vamos dizer assim, você aumenta de torque. Então, nesse caso, se você diminui a corrente aqui de 1/3, o conjugado também reduz a 1/3. A tensão da rede, ela deve, então, coincidir com a tensão em triângulo do motor. Então, se a corrente se a partida chama estrela triângulo, então, que a tensão na parte de triângulo, né, na fase triângulo, tem que estar na tensão, a tensão da rede deve coincidir, ou seja, nem sempre coincide, né? Se for 380 volts, sim, mas se for o caso de 380 a 660, que aí é o da tensão em triângulo, aí foi aquilo que eu falei anteriormente, você vai ter que apelar para componentes para colocar essa tensão em 660. O motor deve alcançar pelo menos 90% de sua velocidade de regime para que durante a comutação, né, a mudança aí, a corrente de pico não atinja valores elevados. Próximos aí, portanto, da corrente de partida com acionamento direto, porque senão fica praticamente essa chave aí, ela fica praticamente direta, né? E aqui, então, pessoal, eu tenho uma tabela com a possibilidade de ligação de motores de indução através de chave estrela-triângulo. Por exemplo, A comutação lá é o que mesmo? Comutação é a mudança. Quem perguntou, João? Isso. A comutação é isso aqui, João. Por exemplo, uma partida de estrela-triângulo, ela vai iniciar em 220 e vai mudar para 380, certo? Essa é a comutação, é mudar, então, nesse caso, então, específico, é mudar de uma tensão para outra, certo? Quando fala em comutação, comutação se ouve muito também na área de telecomunicações, né? Com comutação de rede, na área de redes é um termo utilizado. Ele fala mudança. Comutação é mudança, é mudar de uma coisa, de um estado para o outro, né? Beleza, obrigado. Nesse caso aqui, então, de tensão, né? Que é mudar de uma tensão para outra. No caso, partir de uma tensão estrela para uma tensão triângulo. Aí, por exemplo, um motor com enrolamento 220 e 380 volts, com tensão de 220 de alimentação, você pode fazer uma partida que ela é possível em 220 volts. Se você tem o mesmo motor, só que a tensão de alimentação ela é 380, não é possível. Porque você tem que baixar para 220 e voltar para 380. Sempre você tem que começar da base de 220 ou da partida estrela, né? Se for 380 para 660, não dá, não. Não, 380 para 660 aqui, ó. Ele é possível, mas em 380. Para 660, a nossa rede não tem 660. Então, aí você vai precisar, então, de uma infraestrutura como diz, para alimentar 660. Aí, do ponto de vista econômico, não compensa, né? Se envolver mesmo
Fisicamente é possível fazer? Sim, mas economicamente viável? Não, né? Dependendo aí do tamanho do seu motor, não. Beleza. Se for um motor muito grande, né? E geralmente essa partida de estrela triângulo aí é para voltagem, é para motores de potência maior, né? Acima, sei lá, de 10, acima de 40, 50 CVs, né? É possível, mas economicamente não viável, né? Aí, Beleza. por exemplo, esse outro aqui, que é 220, 380, esse aqui já são motores com 12 terminais, né? Por exemplo, esse que tem 220, 380, 440 e 760. Ele é possível em 220, né? Que é a tensão triângulo, né? E o outro aqui também, que é 440, possível em 440, porque ele é um, vamos dizer assim, um múltiplo do 220, né? Esse seria a metade do 220. Ah, perdão, o dobro de 220, né? Bom, pessoal, então, partindo mesmo aqui para simulação, né? Deixa eu só tirar aqui. Então, tem o meu CAD simular aberto aqui, né? Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Estão conseguindo enxergar aí bem, pessoal? Sim. Conseguindo. Certo? Então, aqui, pessoal, na simulação, bom, como falei na aula anterior, né, que é só para efeito de simulação. A norma pede alguns componentes de proteção, como, por exemplo, um disjuntor. Não coloquei aqui porque aqui foi só para efeito de simulação, mas tenham em mente que na prática vocês precisam de colocar todos os componentes de proteção, o principal aqui sendo o disjuntor, né? O disjuntor, só para relembrar vocês, está aqui, ó. Deixa eu só ver, tá aqui, ó. Esse aqui, que é esse símbolo aqui, ó, o disjuntor termomagnético, é esse aqui, certo? Então eu coloquei básico aqui o fusível. Para o motor estrela triângulo, eu preciso de 3 contatores aqui de potência. E tudo isso aqui é o meu diagrama de força, certo, pessoal? Um fusível, um relé térmico e um motor de 6 terminais, ó. Então, esse motor aqui de 6 terminais, certo? Isso. O motor de 6 terminais. Aí, então, eu preciso fazer uma ligação. Aí, a ligação aqui, pessoal, na própria... Deixa eu só mostrar aqui a... Opa, perdão, pessoal. Esse é a ligação K2 aqui, é a ligação estrela, né? E depois a para triângulo, né? Deixa eu só... Aqui tem os contatos. Então, por exemplo, a última ligação aqui, a W2 vai em 6, a U2 no terminal 4, a V2 vai em 2, e aqui eu só fecho, aqui eu fecho o curto, né? Que um vai fechando o outro aqui. E para o triângulo, é como se fosse a partida só que na forma de reversão, né? Aí, por exemplo, o 5, terminal 5 aqui eu ligo no contato 1 aqui do contator 3, e a saída 2 vai para o V2. Da linha da segunda linha aqui, ó, da linha 2, vai para o terceiro do contato, o contator 3, e vai para o 2 aqui da saída do motor. E o meu 1, né, da minha linha 1, né, da primeira fase aqui, eu vou ligar então no terminal 5 e ligar no W2. Aí aqui eu fiz a minha ligação triângulo, certo? Para o meu diagrama de comando, pessoal, o que eu vou usar então? É um fusível, botão normalmente fechado, que é esse 0. Um botão normalmente aberto para ligar o meu comando, né? E aqui vai ser a minha partida, seria a minha partida estrela, né? Então eu vou precisar então de um contato K1 normalmente fechado, né? Ele sempre vai estar ligado. Os únicos que vão mudar vai ser o K2 e o K3. Então no que eu aciono aqui, ó, deixa eu só fazer vou acionar aqui, ó. Aí aqui é a minha ligação estrela, ó. Aí depois ele vai para a ligação triângulo. Então deixa eu só aumentar o tempo aqui, ó.
Então, para minha ligação estrela, né, faço um contato selo com o K2. Aqui eu energizo, né? Também energizo aqui, ó, perdão, vou energizar aqui em cima. K1, então, vai estar... Então, o meu K1 aqui, ó, vai estar fechado, o meu K2 aberto, tem o meu contato selo. O meu K3 aqui, ó, que é o do triângulo, por enquanto vai estar fechado, né? Aí no que eu acionar aqui, ó, ele vai fechar o contato K2, que é do meu partido estrela, e vai acionar então esse contato aqui, ó, vai acionar a bobina do meu K2 e vai acionar esse K9. Esse K9, o que que é? Ele é um contador, ele é um contador de tempo, é um chamado relé de tempo. É o tempo que vai ficar então chaveado de uma partida, vamos dizer assim, de um estado para o outro. É o tempo que vai até comutar o outro estado. Então, por exemplo, primeiro ele vai estar em estrela, depois de tantos segundos ele vai para o triângulo, né? Então, aqui, esse contato aqui que vai acionar essa minha bobina de tempo. No que esse tempo terminar, então, ele vai desacionar o K2, né? Então, ele vai abrir aqui, né? Ele vai abrir esse contato, vai desacionar o K2. Desacionando o K2 e vai acionar o meu K3. Ele vai desacionar o K2 aqui e vai acionar o K3, que é o partido da triângulo. Então, vamos fazer aqui só para a gente entender, ó. Espera aí, pessoal, só para fazer com mais tempo aqui, só para vocês entenderem aqui. Eu vou 15 segundos. Só para... Pronto, então aqui, ó. Então aqui, né, tá na minha partida estrela, né, ó. Então tá o meu K1 fechado, o meu K2 fechado. No que terminar o tempo, vai abrir o meu K2. O que estava aberto aqui, ele vai ficar fechado e vai acionar o meu K3, ó. Pronto, aí acionou o meu K3 aqui. K1 sempre tem que estar ligado, né, obviamente. E vai estar no meu triângulo. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí o raciocínio da partida estrela-triângulo? Sim. Sim, tá tranquilo. Certinho aí, pessoal? Alguém Professor, pode falar? você pode me explicar? Eu não entendi ainda o que significa selar o contato. Não entendi? Eu não entendi ainda sobre a parte que fala selar o contato de selo. Sim, o contato selo aqui não é o seguinte, ó. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, no que eu ligo aqui, ó. No que eu ligo, eu vou acionar o meu K1 e o meu K2. Quer ver? Eu vou acionar aqui, ó. Tá vendo, ó? A tela tá fechada. Eu acionei porque ele mantém isso aqui fechado, ó. Então ele garante que eu não preciso. Geralmente, Bruno, o contato selo. Geralmente o. Não tá aparecendo. Oh, foi mal, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Geralmente, Bruno, o contato selo geralmente fica paralelo ao minha botoeira aqui, né? Que é para garantir que eu não fique apertando o meu botão direto. Só apertei uma vez, ele fecha o meu contato selo, o meu circuito fica energizado normalmente, certo? É. Mas aqui tá a lógica é a mesma, só que tá um pouquinho diferente. Correto? Só tá um pouquinho diferente, mas aqui é o contato selo da mesma forma. Só o contato selo meu tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele sai aqui, eu ligo S1, ele vai acionar o meu K1 aqui, ó. Aí ele acionou o K1 aqui, ó, energizou o K1, ele vai abrir o K1 e vai fechar o K2, ó. Quer ver? Vamos lá de novo, ó. Opa. Vamos lá. Olha lá, ó. Acionei o meu S1, ó, meu K1 fechou, meu contato selo, fechou meu K2. Esse K1 vai estar normalmente fechado, ele vai ficar aberto aqui, ó. Entendi. Aí no que terminou, aí ó, terminou o tempo, esse contator aqui ele vai fechar, que vai fechar o meu contato, vai abrir meu contato K2, justamente para desligar ele. Ele aciona o meu K3, ó. Porque o K2, no momento que ele está estrela, ele vai estar aberto aqui, ó. Aí no que o K2 ele fica aberto aqui, ele vai ficar normalmente fechado. Com o K1 fechado aqui, ele aqui fechado, vai acionar o meu K3. Aí agora ele está no meu triângulo.
Conseguiu entender aí? Consegui. O contato selo, ó, é porque aqui não está tão perto. Geralmente é bem do lado aqui assim que ele garante o contato selo, é só para não ficar com minha botoeira ter que ficar, vamos dizer, apertando ela direto. Se não tivesse contato selo, eu tenho que ficar apertando lá. Se eu tirar a mão, ele desliga, eu desaciono o meu circuito. Entendi. Se vocês quiserem aí depois, pessoal, dar essa pulsada no próprio simulador aí no CAD-Simu aí de vocês, tentar fazer esse teste mesmo, com ou sem contato selo, para vocês entenderem a lógica aí, é bem fácil. Bom que vocês fazendo mesmo com a mão na massa, vocês conseguem enxergar isso aí. E aí dá para entender, por exemplo, na hora de montar mesmo fisicamente, né? Por exemplo, na aula, lá na bancada didáticazinha lá, vocês conseguem enxergar isso aí. Ah, entendi porque tem um contato selo aí, no caso. No Professor, caso, só uma... a primeira SAP aí a gente pode copiar um diagrama desse aí e tentar fazer igual no CAD-Simu, e aí a gente tem que colocar a potência do disjuntor, da contatora, do relé. Não, porque assim, João, não tem como colocar, só se você estipular, por exemplo, a partida direta. A gente sabe que a partida direta ela é limitada até um motor de 7,5 CVs, né? Aí vai depender entre essa potência que você vai utilizar para poder, por exemplo, dimensionar por exemplo, os contadores de potência, ah, os fusíveis, né? Os fusíveis, os relés térmicos, os disjuntores, né? Vai depender. Então, não para montar o Mas relatório, né? Que pode falar. Pois é, mas para mim enviar a SAP 1, eu vou ter que bater uma foto do CAD-Simu, eu fazendo o desenho, e lá eu vou ter que fazer o relatório da potência do disjuntor, ou fusível, da contatora, do relé. Não precisa especificar dimensionamento de nada disso aí, viu? Não. Só vai fazer sentido, por exemplo, se você tiver na aula prática, né? Por exemplo, na aula mesmo prática, que lá você vai ter a potência do motor lá, né? Então lá dá para você ter uma noção, por exemplo, da dimensão de cada um dos componentes, né? Nesse caso aqui no AVA, na etapa EAD, você tem em mente só você questão de montar mesmo o circuito e como ele funciona, o funcionamento básico mesmo, a lógica de funcionamento do circuito, certo? Até porque aqui Ah, você tá. não tem, até porque aqui na última aula mesmo eu só dei um exemplo de um motor lá, tanto que eu entrei no site da VEG, né? Sei lá, deu um exemplo do motor lá de 5 CVs, é só para mostrar para vocês ali que é simples a questão até de dimensionamento, né? Eu quero fazer uma partida direta aí, sei lá, para acionar vai instalar uma piscina, por exemplo, vai instalar um sistema, uma piscina na casa de vocês aí, quer bombear uma água, por exemplo, de um poço até a piscina. Preciso de um motorzinho, sei lá, de 5 CV, vou fazer uma partidinha direta aqui para tirar água do poço e jogar na piscina, né? Só um exemplo aí, um exemplo prático aí. Aí você, no próprio site da VEG mesmo, você fala, eu tenho uma bomba aqui de 5, então vou precisar do motor de 5 CVs aqui. Vamos ver o que eu preciso para acionar esse motor, né? Os contadores, contator, disjuntor, relé térmico, né? Etc, né? Todos os componentes aí necessários, né? Então tá, mas então eu estava apanhando nesse CAD-Simu que eu não estava achando o lugar do disjuntor. Só aí depois que as vistas começou a doer que eu achei, aí eu dei um tempo para descanso. Entendi. Não, Mas eu estava pensando que a gente ia fazer o diagrama e fazer o dimensionamento e bater print e vários prints, né? Tipo na partida, horário, partida anti-horário e enviar. Não, não precisa fazer. O funcionamento aí, João, é só uma forma de você testar se seu circuito que você montou deu certo. Porque, por exemplo, você deu o play aqui, vamos dizer, porque apertou o botoeira. Opa, não funcionou. Opa, peraí, errei alguma coisa, né? Opa, tem algo errado aqui. Aí, ó, por exemplo, opa, apertei a botoeira aqui, o motorzinho aqui deu esse sinal aqui de setinha girando, opa, funcionou. Então a lógica do meu circuito aqui tá certa. Montei ele corretamente. A simulação aqui é só uma forma de você mostrar assim, não, eu fiz corretamente.
Agora não precisa fazer um print de cada detalhe. Não, faz o seu circuitinho geral mesmo, todo. Simulou, deu certo? Beleza, agora eu vou tirar o print da tela e vou enviar. Vou fazer o envio no AVA. Tá tudo ok. Meu circuito aqui tá funcionando certinho, tá? A lógica tá conforme tá pedido no AVA, né? Por exemplo, na primeira SAP, é a partida direta com reversão, né? Nesse caso aqui, da estrela triângulo, né? Não, beleza, beleza. Esse fim de Certinho? semana eu vou Ah, dar início. só Dar início. mostrando aqui, João, por exemplo, você passar o mouse, ó, sempre passa o mouse aqui, ó, em cima dos componentes, você olha aqui, ó, por exemplo, ó, alimentações. Alimentações são as fontes, né? Aham. Aqui, ó, fusíveis seccionadores, aqui são os fusíveis. Nesse outro aqui, ó lá, automáticos disjuntores, ó. Então os disjuntores vão estar aqui, ó lá, ó. Disjuntor Pois é, diferencial. mas eu apertei em todos, só menos nesse aí, porque eu imaginava que era botoeira. Falei, aqui não é, que isso Ah, aqui é entendi. Não, botoeira. ó, Aí, por isso que eu não achava. Aí depois eu tive que olhar um vídeo no YouTube para descobrir. não, Só que aí entendi, eu ó. já tinha cansado a Até, vista de tanto até, tentar. até peço desculpa aí para vocês aí, ó. Só tem em mente aqui, ó, por exemplo, esses três primeiros aqui é para praticamente fazer diagrama de força, ó. Ah, Aí tá. por exemplo, daqui para cá, dos contatos para cá, ó, aí você faz os diagramas de comando, né? Que é os diagramas, o diagrama de auxiliar, né? Que fala, né? É porque ele é bem parecido com o de botoeira, né? É bem parecido. Tá vendo olha lá, esse aqui, ó, eu vou ver mesmo, ó. Não, esse aqui é um fusível. Ah, não, beleza. Eu vou montar esse final de semana e vou começar a enviar a SAP aí. Certinho? Ó. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Algum questionamento? Só uma dúvida, professor, só com relação ao dimensionamento. Normalmente, as duas contatoras da triângulo, elas são do mesmo tamanho. A da estrela, ela é menor. Qual que é a proporção dela, da corrente dela ser menor? Tipo assim, é metade ou tem uma proporção específica? Depende da proporção, né? Se for, deixa eu só dar uma olhada aqui para não, porque tudo depende da sua proporção, né? E da do potência do seu motor, né? Só dar uma olhada aqui. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou. Eu tava. Quem falou aí, pode falar. Assim, as duas contatoras do triângulo, por exemplo, elas são 50 ampere. E a da estrela, ela é 32, se não me engano. Aí eu fiquei nessa dúvida se tem uma relação que se usa. Quer ver? Ó, vou só até mostrar o livro aqui, ó. É um livrozinho que eu tenho aqui de instalações elétricas, ó. Então aqui, ó, partindo na conexão em estrela e acelerando até 95% da velocidade nominal, obtém-se uma corrente de partida de 140% da nominal. Então, quando neste ponto a chave é comutada para ligação em triângulo, a corrente então atinge o valor de apenas 290% da nominal, melhorando as condições de acionamento. Se o acionamento fosse direto da rede, a corrente atingiria o valor de 600% da nominal. Aqui é só comparando entre a direta e a a estrela triângulo, né? Então, por exemplo, se você vai ter uma corrente maior, quando vai comutar para triângulo, obviamente você vai ter uma corrente maior, né? Então você vai precisar de um contato maior também, né? Um contato mais robusto, né? Ô, professor, o companheiro aí, ele é mestre e
Hoje eu conversando com o eletricista, ele me deu uma informação que eu acho que explica um pouco. Ele falou, se a gente tivesse uma manivela para girar o eixo para depois da partida, não daria esse pico. Talvez a contatora não precise ter a mesma potência, porque o motor já está em movimento, o eixo já está em movimento, então ele não precisa de tanta força, tanta potência para quando ele muda de estrela para triângulo. Mas a própria recomendação, João, realmente o motor tem que partir em vazio. Você não pode dar nenhuma carga nele, vamos dizer assim. Você não pode ter nenhum peso. Ele tem que partir em vazio. Pois é, por isso que na primeira ele vai mais pesado, porque ele está inerte, né? Ele está Isso, inerte, ele tá no zero, né? uma potência maior. Agora, quando ele já está em movimento, aí para ele mudar de estrela para triângulo, ele já está girando, ele já está mais leve. Nossa, mas eu pensando assim, fisicamente, dependendo do tamanho do motor, para você girar aquela ponta de ali, você precisa de uma força monstra também. É, por isso que a primeira tem a potência maior do que a segunda, né? A terceira, a Justamente. segunda tem força, tem a potência maior do que a terceira, na mudança de K2 para K3. Potência maior. É porque quando for multa, aí a corrente fica maior, né? Quando muda, aí fica maior, né? Dá só que ele fica para normalizar para a velocidade nominal, né? Rotação nominal. É até que onde eu trabalho tem motor de 450 CV. Ele parte por inversor. A amperagem Não, dele motor desse tamanho, é partida suavizada mesmo, né? Inversor, solta start, não tem nem. mas eu já trabalhei em lugar que não tem inversor, eu acho que é soft. A amperagem vai a 800 amperes. O inversor ele vai 280 e poucos amperes. O inversor consegue controlar bem melhor essa questão da corrente. E é questão mesmo de gasto, né? Pra você ver, para 800 amperes aí você vai precisar de um barramento praticamente. Você vai precisar de um barramento, né? Eu não sei bem o que era, não. Você faz, Mas não, eu já trabalhei em frigorífico que eles não, normalmente não tem inversor de frequência, que é caro, eles botam soft start. Mas aí na partida o motor atingia 800 amperes na partida. e o barramento Eu trabalhei como orçamentista numa empresa de bombas, a última vez que eu vi, tava meio caro mesmo, barramento. São de um ano. É, Professor, então né, na parte da estrela do triângulo, ele começa da maior, depois passa para menor, para fase menor? Isso, a curva característica desse, deixa eu ver se eu tenho aqui. Talvez se eu acho aqui, pessoal. Rapidinho aqui, acho que no próprio, deixa eu só olhar no livro aqui que tem. Deixa eu ver se tem um gráfico que ele é o clássico das partidas, né, de motor. Deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu só achar ele. acho que sim, porque a força maior que tem que fazer é para tirar o eixo da inércia para Isso, virar, né? Depois que ele já está em movimento, aí para ele já mudar de ligação de contator, ele já está em movimento, ele já está mais leve, né? Já está quase na rotação de trabalho já. isso, quando é só levar isso para quem tem carro, tem moto, é isso, né? Por exemplo, tirar um carro a moto da inércia, você precisa de muito mais energia, né? Quando, como diz, pega o embalo, você já não precisa de tanta energia do motor, né? Você já, Verdade. para a própria velocidade já, né? A inércia já tá. Então, daí que gera a economia de energia. No caso, se ele parte de 380, depois ele passa para 220. Não, ele é 220 parte para 380, né? Ah, certo. Que ele é trifásico, né? Entendi. Eu não consegui achar aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui.
Aí, no caso, a SAP para enviar vai ser aquela partida direta com reversão e essa ligação estrela-triângulo, né? Pelo Isso, AVA? Pelo AVA? isso, pelo AVA. Aqui, ó, achei, ó. Epa, é esse mesmo, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui, pessoal, ó, deixa eu compartilhar aqui. Agora achei. Então aqui, pessoal, é o gráfico da comparação das correntes, ó, nos tipos, diferentes tipos de acionamento, ó. Então, por exemplo, ó, essa aqui vermelhinha, ó, ela é a partida direta, tá vendo? Ó? Que a corrente partida é muito grande, ó. Aí, obviamente, né, à medida que você vai chegando na velocidade nominal, você diminui sua corrente, né, que é a corrente nominal. Essa em azulzinha aqui, ó, é justamente a estrela triângulo. Ela é uma partida, ela começa com uma corrente de partida mais alta. Aí quando vai fazer a mudança de estrela para triângulo, ela dá uma queda e depois sobe de novo. E depois, só que o intervalo aqui de tempo que isso aqui ocorre é muito rápido, né? Então é muito menos tempo de pico de corrente do que, por exemplo, na partida direta. E as duas aqui, ó, a verdinha aqui é por soft starter, né? Que ela vai ter um pico maior e a inversor de frequência ela vai ficar modulando, né? Ou seja, ela vai ter uma pico de corrente muito menor aqui em comparação às outras, né? Nossa, esse gráfico eu não tinha visto ele assim, não. Eu achei que o inversor de frequência ele não ultrapassava. Achei que ele Não, começava não, em ele curva. todo toda chave de partida aí de motor ela sempre vai ultrapassar, não tem como. Mesmo motor rodando, girando, como eu falo, iniciando vazio, ele sempre vai ter, não tem como. É É, que tem a mínima, né? Porque a é, rotação mínima é dado isso pelo mesmo. inversor, se ele é rotação, ele é 3.600 RPM, o mínimo dele vai para 1.800, né? Aí ele Isso, já né? parte quase 300 amperes. Não, infelizmente sempre vai ter. E, obviamente, né, a Salt Start com inversor, ela vai ter muito menos de pico de energia, né? E é justamente esse pico de energia aqui que, vamos dizer assim, que deixa, vamos dizer, os componentes mais caros, né? Mas tem que ser mais robusto, né? Por exemplo, um disjuntor aqui. Você tem, por exemplo, você vai dimensionar um disjuntor, então, para um inversor de frequência, vai ser muito mais em conta do que para um partido direto. Você vai ter que levar em consideração um pico de corrente mais alto aí, né? Então, para efeito de proteção, fica até mais em conta. Mesmo, obviamente, o inversor sendo mais caro deles, né? Que é a partida que ela é suavizada eletronicamente, mas compensa demais, né? Principalmente em questão da robustez, né? Ô, Anderson, você já deu curso aqui na Coca-Cola, não deu? Para funcionário? Não, não, nunca dei, nossa. Deu, não? Não, não, não. Esse- Eu pensei que eu já tive um curso rápido aqui na Coca-Cola, na época uma- que eu trabalhei aqui, eu achei que você Tem, já tinha dado aula para tem um aqui já. colega nosso que tem o mesmo nome meu, que é Anderson também, que trabalha aqui conosco. Pode ser que ele deu aí, era do Jardim Colorado e agora está aqui com a gente. Ah, tá. Ah, beleza. Certo aí, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Quer falar mais alguma coisa? Não, Para tá mim tranquilo. tá ok. Certinho? Então, pessoal, bom, então eu vou finalizando aqui por hoje, né? Caso tenham dúvidas aí, algum questionamento dessas, sabe, e das demais, então pode entrar em contato comigo aí, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês aí no que for necessário aí, bom? Contem comigo aí no que for preciso aí. Qualquer dificuldade ou dúvida aí, pode falar comigo, bom? Então é isso aí, Valeu. pessoal. Desejo então a todos uma boa noite aí, fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite, com Deus também. Obrigado.